Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: quem é correto nunca fracassará e sempre será lembrado para sempre. Nossos abraços de hoje vai para Lucineide Rocha, para Sônia Maria Gozo, que é lá de São Paulo, e Marli Coelho, que nos acompanha de Londrina, Paraná. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto retirou a ordem de restrições para mostrar a Helena que ele queria que as coisas voltassem ao normal. Ela perguntou a ele o que isso significa e se sua descrição soou como a vida deles antes que Nicola precisasse do transplante e que Pedro entrasse na vida deles. Enfim, em outras palavras, Ernesto diz que quer ser um marido amoroso e que Helena seja aquela esposa carinhosa com um filho amável que eles tinham. Eles subiram as escadas, onde ele disse a Nicholas que voltaria para a escola de manhã, na manhã seguinte. Ele tirou sua mochila escolar para se certificar de que tinha tudo o que precisava que estaria nela. Eduardo foi à casa de Mariano com a notícia de Inês de que Dona Isabel mencionou alguém chamado Vasilisa. Ela lhe mostrou os documentos de uma conta bancária em nome dessas pessoas, na qual Ernesto fez depósitos mensais durante um período significado de tempo. Os depósitos pararam há 2 anos. O próximo passo, portanto, era encontrar uma conexão entre essa pessoa e Dona Isabel. Inês perguntou a Eduardo se ele estava com fome e ele disse que estava. Ele foi ver o avô enquanto ela cozinhava. Irmã Bernardina deu a Dona Isabel seus comprimidos e um pouco de água, e a senhora ficou zangada, dizendo que parecia Vasilisa. A noviça então perguntou sobre ela e Isabel disse que ela era uma mulher má, uma enfermeira contratada pelo outro, antes de ele partir para o Canadá para buscar Ernesto. Irene parecia amar viver perigosamente, profanando na casa da irmã. Ela tentou colocar Ernesto em sua cama, embora ele dissesse que não, aqui não, aqui não. Isso não foi o suficiente, ele apontou que Helena estava no quarto de Nicholas, mas ela o puxou para o quarto de hóspedes. Ele fechou a porta e disse a ela que não queria isso lá, porque isso não iria funcionar enquanto Helena estivesse por lá. Ela disse um pouco mais alto que isso tornaria tudo mais intenso. Ela começou a beijá-lo, mas ele se libertou, limpou a boca e disse algo como isso: "Isso é impossível." Bom, antes de sair de lá, ela se deixou cair em uma cadeira frustrada e irritada. Inês pegou o telefone para falar com a irmã Bernardina e contou-lhe o que descobriu sobre aquela mulher. O telefone de Eduardo tocou e era Samuel, que suspeitou que Modesto tivesse reaparecido. Ele descreveu que Rosa havia falado ao telefone e Eduardo disse que já estaria lá. Isso significaria que ele não poderia jantar, mas prometeu a Inês que a levaria para jantar na próxima vez e ele saiu. Mônica disse a Horácio durante o jantar que o bebê nasceria em 6 meses. Ele disse então que eles se casariam antes disso. Ela parou com isso, finalmente dizendo que voltaria com ele quando ele tivesse certeza de que ele estava bem em ser pai novamente. Ele disse que não poderia viver sem ela e apresentou um anel de noivado, a qual ela aceitou. Modesto empurrava Rosa à sua frente. Ele a fez chamar Samuel. Eles estavam na frente de sua casa. Ela ligou para ele e tentou avisá-lo. Ele então correu para fora quando ela chutou Modesto e se livrou dele. Modesto também atirou nela, mas ela se esquivou da bala. Augustinho o abordou por trás, fazendo-o perder a pistola. Depois de confirmar rapidamente que Rosa estava bem, Samuel tirou seus óculos de Clark Kent, correu para Modesto e o chutou embaixo do queixo. Eles se enfrentaram e começaram a lutar, mas Modesto levou a melhor em 3 golpes. Ele o chutou nas costelas e acertou vários golpes no rosto. Quando Pedro chegou, pegou a pistola e apontou para Modesto. "Não se mova ou eu te mato", gritou então Pedro.
Nesse momento, Esther e Domingos saíram correndo de casa. Eduardo chegou com 2 carros lotados de polícia, todas as sirenes tocando. Eduardo obrigou Modesto a ajoelhar-se e Pedro largou a pistola. Rosa e Domingos colocaram Samuel de pé enquanto Modesto era algemado e colocado no carro de polícia. Samuel abraçou Rosa, que ainda tremia muito. Augustinho disse que estava bem e Pedro abraçou o irmão mais novo. Gina ouviu os tiros e perguntou o que aconteceu. Domingos disse a ela, acrescentando que Augustinho, Samuel, Pedro e Rosa estavam prestando depoimentos à polícia. Ela disse que precisava ligar para Rosa e Domingos disse que ela precisava fazer uma declaração antes disso. Depois de certificar de que ela não precisaria mais de nada, saiu do quarto. Eduardo garantiu a Pedro e a Augustinho que a ficha policial de Modesto garantia que ele passaria o resto da vida na prisão. Saíram da esquadra após terem feito o depoimento. Irene entrou no escritório e fechou a porta. Ernesto disse que isso não iria poder continuar, mas ela agiu como se não os tivesse ouvido. Ele continuou tentando fazê-la parar, mas ela o lembrou de que sabia que poderia colocá-lo na prisão. Ele disse a ela que estava prestes a redigir a acusação contra o seu pai e ela o informou que sabia que ele era o ladrão. Ele disse que continuava a boicotar, mas não dentro de casa. Ela se moveu para um beijo quando Trindade entrou sem bater a porta com algumas das camisas que havia passado de Ernesto. Eles se separaram imediatamente. Ele pegou a camisa, dizendo que não eram importantes, e a despediu assim, do nada. Ela jurou não dizer nada, mas ele disse a ela para ir embora. Quando ela saiu da sala, ele fechou a porta e disse a Irene que era exatamente isso que ele procurava evitar. Ele ordenou que ela empacotasse suas coisas e que fosse para casa agora. Ela perguntou o que ela iria dizer a Helena e ele disse que não sabia. Diga o que quiser e saia. Ela olhou para ele por um momento e saiu sem dizer uma palavra. Ele estava xingando ela bem baixinho. Eduardo foi ver Pedro então lá no trailer para perguntar como entrar em contato com Jaime, porque ele traficava drogas para Modesto. Pedro disse que tinha um número para ele e que Jaime foi quem vendeu as drogas para Ernesto, que o permitiu incriminar Helena por vício. Além disso, que Ernesto era o pai adotivo do seu bio-filho. Eduardo achou isso interessante e contou a Pedro sobre Inês e como toda a situação parecia muito estranha. Assim, toda vez que Ernesto ia na clínica de repouso, Isabel reagia mal. Isso soou muito estranho para Pedro, mas ele disse que ligar se precisasse de mais informações, porque ele queria ficar por dentro do caso também. O oficial Chaves, outro delegado, ligou para Inês para dizer que eles tinham o endereço da mulher Soastes. Ela anotou a informação. Horácio e Mônica entraram no escritório e ela lhe disse que acabaria de receber 9 informações que poderiam ser muito úteis. Ela foi fazer então um acompanhamento. Esther trouxe suco de laranja para Gina para levar seus remédios. Gina se sentiu mal porque pensou que Pedro nunca perdoaria. Esther disse que parecia muito improvável para ela porque ele se sentia muito enganado por ela. Gina, pela 1000ª vez, diz: tudo o que eu faço é porque eu o amo mais do que minha própria vida. Esther banca então a sogra e diz que isso não era amor, era obsessão. Fala ela cede que sai. Helena chegou em casa. Trindade disse a ela que sua mãe estava muito doente e que ela precisava ir então para o povoado. Ela poderia ter contado a verdade se Ernesto não estivesse à espreita na sala ao lado. Helena foi compreensiva e perguntou quando ela achava que poderia voltar. Trindade disse que achava que não poderia voltar porque seus irmãos não poderiam ficar com sua mamãe doente. Helena disse que ela entendeu e que eles sentiriam muito sua falta. Trindade disse que sentiria falta deles também. Helena disse que falaria com Ernesto sobre lhe dar dinheiro por todos os anos que esteve com eles. Ela então o abraçou. Trindade então fingiu voltar para a cozinha quando viu que Ernesto estava os observando, deixando Helena confusa.
Samuel apresentou-lhe o trabalho e Gabriela perguntou o que aconteceu. Ao ouvir o nome de Rosa, ela se irritou, dizendo que se tivesse sido honesta sobre ter sido casada, nada disso teria acontecido. Samuel explicou que se feriu no ato de salvar a vida de Rosa, mas Gabriela não ficou impressionada. Ela pegou sua bolsa e foi direto para o escritório irritada. Nicholas foi à escola e conversou com Liliana. Ele contou a ela o que aconteceu e que era amigo do novo seu pai biológico. É claro para nós que ele ainda não viu como era realmente seu pai adotivo por baixo da fachada. A professora entrou e a aula começou então. Inês foi ver a mulher misteriosa e foi saudada por sua filha. Ela explicou por que ela estava ali e perguntou sobre o relacionamento da mãe com Ernesto Rioja. A filha disse que não sabia muito porque morava em outro país na época. Inês perguntou quem a contratou e a filha disse que era um empregado chamado Miguel. Ela achava que era em 1995 e passaram 3 anos, mais ou menos, antes de ela estar na casa de repouso. A filha perguntou por que a Inês respondeu que estava envolvida em uma auditoria e ela precisava prestar contas das atividades financeiras de Rioja. A filha disse que a mãe receberá a pensão até falecer 2 anos antes. Inês agradeceu. Irene ficou irritada com Gabriela porque ela havia sido mandada para a casa de Helena. Ela reclamou de ser tratada como uma peça de mobília. Ela então começou a reclamar sobre não entender a obsessão de Ernesto em estar com Helena quando ela não queria estar em sua vida. Ela parecia uma louca falando isso. Então, Gabi perguntou por que isso era tão importante para ela. Irene tentou evitar responder a isso, perguntando alguns papéis quando Gabriela perguntou: "Você está apaixonada por ele?" Irene então se ofendeu com a pergunta dizendo: "Como isso pode ocorrer com você? Ele é o marido da nossa irmã. Por favor", fala ela irritada. Gabriela fez então um comentário sobre o coração e que Irene conhecia Ernesto antes de Helena. Irene se levantou, deu um tapa na mesa e gritou que não tinha nada a ver com aquilo e que pararia com aquela estupidez. Gabriela disse para parar de pensar nisso e que a única coisa a fazer é torcer para que Ernesto se esqueça de Helena. Irene disse sim, e para deixá-la em paz. Gabriela então perguntou por que Irene nunca teve outro relacionamento todo esse tempo. Irene disse: "E quanto a Adolfo?" Irene gritou para parar porque isso a estava deixando de mau humor. Gabriela parou e saiu com um pequeno sorriso de escarnio. Pedro ligou para Helena para perguntar se ela sabia que a polícia estava investigando Ernesto. Ela sabia em conexão com a situação de seu pai, mas perguntou-lhe se havia mais. Pedro disse que tudo começou com perguntas sobre Jaime, que o levou a concluir que se tratava da fortuna da mãe de Ernesto. Helena reconheceu que Ernesto deve ser um especialista em fraude. Ela percebeu que algo estava acontecendo com Isabel. Alguém ligou para Pedro e ele teve que desligar. Inês e Eduardo conversavam sobre o que ela descobriu. A filha havia lhe dado então informações, lhe contado que sua mãe nunca conheceu Ernesto Rioja e que o emprego de sua mãe começou no final de 1995, ano em que Miguel Hernandes foi ao Canadá em busca de Ernesto. Ela havia trabalhado para Isabel por 3 anos, até ir para uma casa de repouso, mas recebeu uma pensão até sua morte 2 anos atrás. Ela também conta que fazia muito tempo. Então, Eduardo concluiu que ela estava sendo paga para ficar calada. Eles concluíram que Miguel Hernandes roubou a identidade de Ernesto. Eduardo ligou imediatamente para Horácio para dizer que tinha informações importantes e queria contar pessoalmente junto à filha dele. Combinaram então isso às 21 horas daquela noite na casa de Horácio. Domingos teve um problema ao tentar apertar uma porca em um eixo. Luciano terminou o trabalho e Domingos disse que estava com falta de ar. Luciano foi almoçar. Domingos comeu então algo que parecia mais doce do que uma pílula. Ele perguntou a Pedro se ele ia para casa e Pedro disse que queria terminar algumas coisas e Domingo foi então se trocar. Samuel descobriu que não poderia fazer o exame e teria que fazer o concurso novamente. Essa era a regra.
Domingos foi para casa e Estel lembrou que este domingo era seu aniversário de 60 anos. A comida que ele queria não estava em sua dieta e ela disse isso a ele. Ela ligou para Pedro para pedir que ele chamasse Nelson e os caras para virem no domingo. Nelson mandou uma mensagem para Andrea na esperança de reviver o que ele pensava ter começado entre eles. Rosa trouxe um pouco de café para que ele pudesse passar mais tempo. Naquele momento, Andrea disse que não conseguia entender como Irene pôde deixar Helena sozinha com Ernesto. Irene disse que estava farta e que ia para a cama. Assim que ela estava fora do alcance de voz, Andrea disse a Gabriela que Irene deveria estar ajudando Helena. Gabriela disse que não estava exatamente fazendo isso. Andrea perguntou o que ela queria dizer a Gabriela e Gabriela disse nada, como algo tolo. Andrea contou a ela sobre a última mensagem de Nelson. Ele queria vê-la e estava tendo problemas com a filha. Gabi chamou Gina de então delinquente, admitindo que ela e Samuel haviam arquitetado então um encontro no qual Andrea conseguia acreditar. Gabriela também disse que Nelson era um bom homem e atraente. Andrea perguntou o que fez a filha chamar sua filha de tal coisa. Ela disse que Gina era mulher de Pedro. Andrea se lembrou de quando Nelson disse a ela que sua filha estava grávida do filho do outro homem e havia enganado o marido, fazendo-o pensar que era dele e que ele acabou sendo cúmplice. Andrea se levantou e saiu da sala. A empregada entrou para dizer a Gabriela que Samuel estava lá para vê-la. Samuel disse a Gabriela que, por ter falhado no exame, perdeu a bolsa. Gabi perguntou a ele se ele achava que tudo isso poderia então mudar o futuro dela com ele. Ele sabia que ela não era, mas pensava que porque agora não tinha mais futuro, não tinha nada a oferecer a ela e eles deveriam terminar seu relacionamento. Ele precisava de tempo para replanejar sua vida. Ela se levantou e disse sarcasticamente que ele tinha a solução perfeita para tudo. Ela então disse a ele para sair, ele o fez sem outra palavra. Por sua vez, Andrea falava ao telefone com Pili, contando-lhe tudo sobre o drama familiar de Nelson, dizendo que se Pedro soubesse que o bebê de Gina não era dele, ele poderia ficar com sua filha Helena. No entanto, ela não podia permitir que sua filha acabasse com um mecânico. Qual seria o futuro dela? Ela continuou falando que Ernesto estava tendo aula e ela não sabia o que fazer. Pili disse a ela para não ficar fora disso. Andrea disse que não conseguia entender suas filhas se apaixonando por homens fora de sua classe. O açúcar no sangue de Domingos subiu novamente. Luciano disse que precisaria ir ao médico. Domingos disse que estava usando cada vez mais isolina para poder compensar. Irmã Bernardina pegou a bandeja de comida de Dona Isabel e disse que era hora de tomar o remédio. Ela partiu então o comprimido no meio de costas, e quando se aproximou dela, mencionou então novamente a mulher suspeita. Isabel então falou sobre como essa mulher tinha sido má e tinha tirado o dinheiro dela. A irmã Bernardina mencionou Ernesto e Isabel disse que Ernesto nunca a conheceu. Ernesto foi para o Canadá e nunca mais o viu. Quando a pílula e o suco de laranja foram entregues a ela, ela empurrou para trás e continuou. Era a mesma coisa. Ela se recusou a tomar os comprimidos, falando sobre "Você, Vasilia, Miguel". Ela começou a gritar por Ernesto. "Ernesto, meu filho, onde você está? Onde você está?" A irmã então tentou acalmá-la. Samuel voltou para casa e disse que não estava com fome. Ele precisava contar à família que havia perdido a bolsa de estudos. Esté e Domingos ficaram muito chateados. Pedro tentou controlá-los para que Samuel pudesse explicar. Domingos disse que só precisava estudar, somente. Pedro disse que poderia conseguir e ajudar a Samuel, mas já estava muito farto. Ele se levantou dizendo que não era uma criança que precisava de ajuda e saiu da mesa. Domingos parecia que estava com dor. Já Pedro percebeu e disse que ajudaria a ir para o quarto. Ernesto estava sentado ao computador quando a madre refúgio ligou. Ela disse a ele que sua mãe estava tendo outra crise e o médico não poderia vir naquela noite. Ela perguntou se ele poderia ir. Ele disse a ela que estava fora da cidade e não podia. Ela disse que entendia. Ao terminar a ligação, disse a si mesmo: "Isabel, se ela morresse, isso seria um problema a menos."
Pedro foi ao quarto de Samuel para conversar sobre como encontrar uma solução para isso. Ele estava disposto a emprestar-lhe dinheiro e ele poderia pagá-lo quando estivesse trabalhando. Na manhã seguinte, Samuel falou com seus pais. Esther disse a ele para assistir porque seu pai não estava se sentindo bem. Samuel disse a Domingos que ele estava certo e que se comportou infantilmente esses últimos dias. Ele iria perder um ano trabalhando para pagar por isso, mas pretendia sobreviver. Domingos estava feliz por estar aprendendo com seus erros. Ele tinha confiança nele e Samuel o abraçou. Para finalizarmos o capítulo, Eduardo e Inês chegaram à casa de Horácio e Horácio apresentou Helena a eles. Helena sabia que já havia conhecido Inês antes e explicou que eles se conheceram na casa de repouso, mas ela não é mais freira. Eduardo explicou que ela é uma excelente investigadora e Inês começou a explicar suas descobertas. Helena perguntou: "Você quer dizer que Ernesto não é Ernesto?" Eduardo disse que ela foi casada com Miguel Hernandes. Parece então um pouco chocado por suposto, mas essa é a sua realidade. Helena então fica sem nenhuma única palavra, porque até não tem como ficar, né? Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de